Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Hoje, sexta-feira, sextou, dia especial. Estamos concluindo a primeira semana do programa Em Dia com Deus. E olha, tem sido uma experiência incrível iniciar as manhãs de cada dia com você, buscando estarmos em dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu iniciarmos as nossas manhãs, iniciarmos os nossos dias do que em dia com Deus. E desde já quero aproveitar e dizer, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse canal com as pessoas que são especiais para você, gente que você quer que esteja em dia com Deus, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na vida delas. Olha só, nós estamos nessa semana meditando no Salmo 23 e tem sido um tempo tão especial, tão maravilhoso, de terça até o dia de hoje. Semana que vem vamos continuar no Salmo 23, estamos meditando frase por frase, parte por parte, e estamos sendo alimentados pela palavra de Deus de uma maneira poderosa. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que é transformador na vida de alguém que quer estar em dia com Deus. Algo essencial. Eu posso dizer que é algo fundamental porque acaba sendo o fundamento de uma vida em dia com Deus. Então fique ligado porque hoje vai ser um dia incrível em que nós vamos meditar sobre algo essencial para você e eu estarmos em dia com Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu queria ler com você o Salmo do começo até o momento em que nós vamos meditar na manhã de hoje. Vamos lá? O Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. E aqui entra a nossa meditação na manhã de hoje. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. É muito interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o Senhor como nosso pastor, existe algo que é fundamental. E o que é? Um bom pastor conduz as suas ovelhas de acordo com a sua vontade. E boas ovelhas caminham na direção que o pastor as conduz. Nesse texto, a palavra de Deus diz que Deus guia o seu povo, guia o seu rebanho, guia você, guia eu. De que forma? Nas veredas da justiça. E o que seria essa veredas? O que seria isso, né? As veredas de justiça ou da justiça. Sem dúvidas nenhuma. O que a palavra de Deus está falando é que Deus conduz o seu povo de acordo com aquilo que é certo aos olhos de Deus. Eu vou dizer isso novamente. Deus conduz o seu povo de acordo com aquilo que é certo aos seus olhos, de acordo com aquilo que é certo para Deus, de acordo com aquilo que é a vontade, a justiça de Deus. E por que isso é tão importante? Por que isso é fundamental para que você e eu estejamos em dia com Deus? Porque vamos ser sinceros, vamos olhar para a nossa realidade, olhar para o nosso redor e ver como a sociedade tem vivido nos dias atuais. Se existe uma pregação que está sendo muito pregada ao redor, né, das mídias sociais e através de meios de comunicação, é que cada um pode ter a sua verdade. Você pode ter a sua verdade, eu posso ter a minha verdade, fulano pode ter a verdade dele, tudo certo. O que importa é cada um respeitar a sua verdade. E de fato, do ponto de vista social e coletivo, de viver em paz com as pessoas, você precisa respeitar as decisões das pessoas que estão ao seu redor. Isso faz parte, respeitar. Porém, você não deve se conformar aos posicionamentos daqueles que estão ao seu redor, se esses posicionamentos não têm a ver com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Eu não sei para você, mas para mim é muito mais importante caminhar de acordo com aquilo que é certo para Deus do que aquilo que é certo para as pessoas, do que aquilo que é certo até mesmo para mim. Por quê? A vontade, a justiça de Deus é superior à minha vontade, à minha justiça. Eu
eu sou frágil, eu tenho as minhas fragilidades, você tem as suas fragilidades, mas quando a gente se coloca num lugar em que Deus pastoreia as nossas vidas, em que Deus pastoreia o nosso caminhar, em que Ele conduz o nosso dia a dia, então o que importa é o que é certo para Ele e não o que é certo para as pessoas, e não o que é certo para a sociedade. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que tem leis, Deus é um Deus que tem mandamentos. Deus não é um Deus que diz para você, olha, agora você é meu filho, agora você é meu povo e você faz o que você quiser da sua vida. Não, viver a cultura do reino de Deus é se submeter ao governo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Existem regras, existe um caminho a ser trilhado, mas como a palavra de Deus mesmo nos apresenta, o caminho que nos leva a viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, o caminho que leva você a viver plenamente o que Deus tem para a sua vida, é um caminho estreito. É um caminho em que poucos decidem caminhar. Por outro lado, existe um caminho amplo, um caminho largo, um caminho onde pode tudo, onde você pode fazer o que você quiser, onde está tudo bem ser quem você quer ser, e that's okay, isso está certo. Não, esse caminho é um caminho largo. O problema é o destino desse caminho. O destino desse caminho, como a palavra de Deus nos diz, é a perdição, é a morte eterna. Enquanto o caminho estreito, esse caminho desafiador, é um caminho que leva à vida eterna. E Deus quer conduzir a sua vida para a vida eterna, uma vida de paz, uma vida na eternidade, de comunhão com Deus. Isso é algo tão lindo, tão maravilhoso, porque demonstra o cuidado do Senhor. Deus quer te conduzir de acordo com aquilo que é certo aos olhos dele, e não de acordo com aquilo que é certo aos seus olhos, ou de acordo com aquilo que é certo aos olhos da nossa sociedade. Porque a verdade é que nós crescemos dentro de uma sociedade, e essa sociedade molda a maneira como você e eu enxergamos a vida, molda a maneira como eu e você enxergamos diversos assuntos, como administração financeira, como você gere os seus recursos, como que você ganha os seus recursos, como você lida nos seus relacionamentos, como você lida com a sua espiritualidade, como você lida com o seu corpo, como você lida com a sua sexualidade. Tudo isso é moldado pelo meio em que nós crescemos e nos desenvolvemos, pelo meio em que nós somos educados. As nossas experiências moldam a gente, mas nem sempre, e na maior parte das vezes, o meio em que nós crescemos está conformado com a vontade de Deus para a humanidade, com a vontade de Deus para os seus filhos. E aí entra um processo de contracultura, onde você vive em uma cultura que vive de uma forma, mas você opta por viver de uma forma diferente, porque é Deus conduzindo a sua vida, não de acordo com os padrões sociais, mas de acordo com o padrão divino. Não de acordo com a vontade das pessoas, mas de acordo com a vontade de Deus. E eu posso te garantir, é melhor caminhar de acordo com a vontade de Deus do que de acordo com a vontade dos homens, porque a vontade dos homens pode te levar para o pior destino que você poderia alcançar na sua vida, que é a morte eterna, o inferno. O inferno, gente, não é uma historinha, o inferno não é uma ilusão, o inferno não é um conto, não, o inferno é uma realidade. Porém, isso não é para colocar medo na sua vida, não. Isso é para você entender que da mesma forma que o inferno é uma realidade, o céu também é uma realidade. A vida eterna em comunhão com Deus é também uma realidade. A vida eterna com o Senhor, um lugar, sabe, uma vida onde não vão ter mais dores, onde não vão ter mais sofrimentos, isso também é uma realidade, mas existe um caminho a ser trilhado. E esse caminho é o caminho na justiça de Deus. É um caminho segundo a vontade de Deus para você e para mim. E é muito lindo porque quando nós vemos aqui o texto falando guia-me nas veredas da justiça, que o Senhor guia e quer guiar você de acordo com a vontade dele, de acordo com aquilo que é justo e belo aos olhos do Senhor. Ele diz aqui, por que isso? Por amor do seu nome. Isso não quer dizer que Deus é um Deus narcisista, que faz as coisas para si próprio, não. Mas é que a glória de Deus
é algo tão sublime, é algo tão incrível, é tão majestoso, que tudo o que ele faz, tudo o que acontece segundo a vontade de Deus, potencializa e joga os holofotes, joga a luz nessa realidade de que Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus incrível, Deus é um Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agora, existe um ponto aqui importantíssimo para nós pararmos e conversarmos na manhã de hoje. E talvez você diga, nossa, pastor, hoje é sexta-feira, não dava para a gente entrar num assunto mais leve? Não, eu acredito que para iniciar esse fim de semana bem, em dia com Deus, é melhor a gente comer algo de uma substância muito grande, algo que confronta a gente, mas nos conduz para o centro da vontade de Deus. O que eu quero destacar aqui, que eu creio ser fundamental, creio ser essencial para as nossas vidas, é que a maneira como você decide viver, os caminhos que você decide trilhar, podem ou glorificar a Deus ou desonrar a Deus. Tem algumas pessoas que até dizem que querem ser pastoreadas por Deus, mas no momento em que Deus mostra o caminho, elas falam, mas eu não acho que é assim. Elas falam, mas eu penso diferente, mas eu acredito que deveria ser de uma forma diferente. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quer ser pastoreado por Deus, se você quer estar em dia com Deus, eu digo isso em amor por você, eu digo em amor de verdade. Se você quer ser pastoreado por Deus, pouco importa o que você acha, pouco importa o que você sente no sentido de direção da sua vida. O que importa é você seguir a direção desse pastor. Nossa, mas isso está sendo muito radical, essa mensagem é muito dura. Como assim? Eu preciso neutralizar quem eu sou? Eu preciso neutralizar os meus pensamentos? Eu preciso neutralizar a minha visão? Olha, eu posso te dizer, não é neutralizar, mas é colocar tudo isso, ou melhor, é submeter tudo isso à vontade do Senhor. E dizer, Senhor, eu penso dessa forma, eu vejo dessa forma, eu sinto dessa forma, mas cumpra-se em mim o teu querer. Para onde quer que o Senhor quer conduzir a minha vida? É essa a direção? É esse o caminho? São esses os posicionamentos que eu preciso tomar? São essas as decisões que eu preciso fazer? É dessa forma que eu preciso lidar com a minha espiritualidade? É dessa forma que eu preciso lidar com a minha sexualidade? É dessa forma que eu devo lidar com os meus relacionamentos? É dessa forma que eu tenho que cuidar da minha família? É dessa forma que eu tenho que adorar ao Senhor? É dessa forma que eu tenho que fazer os meus negócios e administrar a minha empresa? É dessa forma? Então, se é dessa forma, ok, eu vou seguir a tua vontade. Existe uma brincadeira que quando eu era criança tinha o costume de brincar, tanto na escola como na igreja, uma brincadeira que ajuda a ilustrar muito bem o que significa ser guiado nas veredas da justiça do Senhor. E qual é essa brincadeira? A brincadeira do mestre mandou. Não sei se você se recorda, mas nessa brincadeira, basicamente o que acontece é, uma pessoa diz, o mestre mandou. E as pessoas que estão participando da brincadeira dizem, o mestre mandou fazer o quê? Então, a pessoa que está como mestre diz, ficar deitado no chão, por exemplo. E daí todo mundo se deita no chão. Se você não segue o que o mestre mandou, ou se você não consegue seguir, você sai da brincadeira. Quando nós falamos sobre vida cristã, a gente precisa ter uma perspectiva parecida. É claro que não é uma brincadeira, mas é um jogo, o jogo da vida, o jogo em que nós precisamos jogar de acordo com as regras certas, as regras que são as regras de Deus para a sua vida e para a minha vida. O mestre mandou viver a nossa vida de que forma? É dessa forma? Ok, então vamos lá, vamos fazer. E daí você pode dizer, mas pastor, e se eu não conseguir fazer o que o mestre mandou? Eu vou sair da brincadeira? Eu vou sair do jogo? Deixa eu explicar isso. Eu acredito que tem duas respostas para essa pergunta. A primeira é, saiba que tudo que Deus requer de você, se você estiver comprometido com Ele e submeter a sua vida a Ele, Ele vai derramar a graça necessária para que você seja bem-sucedido nisso.
Então, se Deus requer de você um padrão de santidade, um padrão de honestidade, um padrão de compromisso, um padrão de responsabilidade, um padrão de adoração a Ele, um padrão de abnegação para servir o próximo, saiba, se você estiver comprometido com essa vontade, se você se submeter à vontade do Senhor, Ele dará a graça necessária para que você seja bem-sucedido no cumprimento de cada um desses mandamentos, de cada um desses direcionamentos que são justos aos olhos de Deus. Agora, existe uma outra forma de você não conseguir fazer o que Deus conduz você para fazer, que é optando por viver a vida da sua forma, que é optando confrontar a vontade de Deus com as suas vontades. E eu preciso ser claro nisso. Se você sabe qual é o caminho e opta por não caminhar no caminho, aí as consequências dessa decisão um dia chegarão para a sua vida. Por quê? Quando você e eu estamos sendo conduzidos por Deus, Deus é muito claro em dizer, se vocês quiserem, aqui eu tenho um caminho de bênção para vocês. Mas se vocês optarem por serem desobedientes e viverem a vida segundo os seus próprios prazeres, ou segundo os seus próprios pensamentos, ou segundo as suas próprias vontades, vocês vão colher os frutos disso. Isso também faz parte da justiça de Deus. Eu e você colhemos aquilo que nós plantamos. Pela graça e misericórdia de Deus, muitas vezes o Senhor nos dá a possibilidade de novos começos. Mas quem decide viver a sua vida distante das veredas da justiça, distante dos caminhos do Senhor, essa pessoa certamente sofrerá com as consequências da sua decisão. E essa é a segunda forma de lidar com isso. Essa é a segunda forma de sair do jogo. Eu acredito que quando a gente não consegue viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente precisa se arrepender diante do Senhor. E talvez hoje essa seja a sua realidade. Você tem lutado com muitas coisas porque você sabe qual é o caminho, mas você não consegue caminhar nesse caminho. Eu te digo, hoje, nessa sexta-feira, na manhã de hoje, o Senhor preparou esse encontro nosso, esse nosso encontro, para você se arrepender diante do Senhor. E você ser lembrado que Deus tem planos de paz para a sua vida. Deus tem planos de prosperidade para a sua vida. Eu não estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando de prosperidade de plenitude de vida. Eu estou falando isso, é isso que Deus tem para você. Mas para isso você precisa ser guiado nas veredas da justiça. E lembrar você que sabe o caminho, mas tem flertado com outros caminhos, com outras veredas que não são justas aos olhos de Deus, que não são certas aos olhos de Deus. Abra os seus olhos, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora em que o Senhor voltará para nós. Ninguém sabe o dia em que alcançaremos o ponto final da história da nossa vida aqui. E se você estiver caminhando por veredas, o que a palavra de Deus diz, tortuosas, veredas distintas da vontade de Deus para a sua vida, você vai colher o resultado disso. Essa não é a vontade do Senhor para você. É por isso que Deus quer que você e eu estejamos em dia com Ele. É por isso que Deus quer que você e eu estejamos em dia com o Senhor, sendo conduzidos nessas veredas de justiça, veredas da justiça, esse caminho que conduz a gente segundo a vontade do Senhor e glorifica o nome de Deus, esse caminho que nos conduz a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje, sexta-feira, precisamos nos lembrar disso. Existe um caminho a ser trilhado. Esse caminho é um caminho estreito, é um caminho desafiador, mas é um caminho em que aqueles que optam por trilhar recebem a graça necessária do Senhor para permanecerem firmes e no grande dia, no dia em que encontraremos o destino desse caminho, nós desfrutaremos da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor de uma maneira eterna, de uma maneira plena. Eu volto a te dizer, o caminho que Deus tem para a sua vida é um caminho estreito,
é um caminho que vai fazer com que você renuncie muitas coisas, que você renuncie prazeres, que você renuncie achismos, opiniões, pressões sociais e até mesmo sentimentos pessoais. Mas esse é o caminho da vida, esse é o caminho que te leva à vida eterna, esse é o caminho que te conduz a viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Essa é a mensagem para o dia de hoje. O Senhor é o nosso pastor e esse pastor nos conduz em veredas, nos conduz por um caminho de justiça, um caminho segundo aquilo que é certo aos olhos de Deus e muitas vezes que não é certo aos olhos dos homens, mas o que importa é ser aprovado por Deus e não aprovado por homens. Se apegue nisso. O que importa para você é ser aprovado por Deus e não aprovado por homens. Vamos orar? Diante dessa mensagem, acredito que precisamos orar e buscar a graça de Deus na manhã de hoje. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu cuidado com a gente. E, Senhor, nós te louvamos na manhã de hoje pela tua palavra. A tua palavra que nos mostra que o Senhor conduz as nossas vidas, mas tem um caminho, é segundo a tua vontade, é segundo a tua justiça. E Deus, eu te peço para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, derrame essa graça sobre a nossa vida, essa graça de sermos submissos à tua vontade, submissos aos teus mandamentos, submissos aos teus decretos. Que a nossa vida seja pautada de acordo com a tua vontade, não de acordo com as pressões da sociedade que nós vivemos. Que a nossa vida, ó Deus, que a vida dos teus filhos seja direcionada de acordo com a tua verdade e não de acordo com a verdade do mundo em que nós vivemos. Que nós verdadeiramente estejamos em dia com o Senhor, trilhando esse caminho estreito, trilhando esse caminho desafiador, mas trilhando esse caminho que nos conduz à vida eterna. Por isso eu oro pelos teus filhos, eu oro pelas tuas filhas, para que verdadeiramente nós tenhamos a coragem de optar por trilhar esse caminho estreito, a coragem de seguirmos a direção do nosso bom pastor. E Deus, que de verdade hoje seja um dia em que aqueles que estavam distantes desse caminho se arrependam, Pai, dos seus maus caminhos e decidam voltar para o pastoreio, cuidado e direcionamento do Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, o nosso pastor. Obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Glória a Deus. É isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu fim de semana. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, mande esse vídeo para as pessoas que você acredita que precisam escutar isso. Se você quiser ouvir os outros devocionais, vai lá na playlist Em Dia com Deus, assista, seja abençoado, abençoe outras pessoas e vamos iniciar as nossas manhãs de segunda a sexta da melhor maneira possível. E qual é? Iniciar a nossa manhã em dia com Deus. Um forte abraço e nos vemos na segunda.